Olá, meus amigos, minhas amigas, satisfação estar com vocês mais uma vez, trazendo a palavra de Deus e o convite para a nossa reflexão em torno dessa palavra que nos orienta, que nos guia e que nos permite refletir sobre nossas escolhas e nossas decisões. Hoje nós temos um tema dentro da proposta do Evangelho que nos leva à reflexão sobre a história do rico e do Lázaro. Então nós podíamos dizer, vamos falar sobre pobrezas e riquezas. Talvez esse seria um tema que contempla esse olhar para essa história, que fala sobre resultados das nossas escolhas também. Deus abençoe para você esse momento de encontro, de reflexão, que nós possamos, ao final desse momento, sairmos edificados e fortalecidos também nas nossas convicções. O convite que eu faço então para ti nesse momento é de nós irmos juntos ao altar do Senhor e trazemos ali o nosso pedido de perdão a Deus. Vamos ao momento da confissão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celeste, obrigado por esse momento que nós temos de estarmos diante da Tua Palavra, mais uma vez em culto e oração, trazendo a Ti também o nosso respeito e a nossa devoção. Te pedimos a Deus que sejas paciente conosco, nos acolha no Teu amor, considere as nossas fragilidades, nossos erros, nossos pecados, pelo Teu amor e nos envolva com o Teu perdão. Concede-nos o verdadeiro arrependimento por todas as palavras e pensamentos que nos colocam distante de Ti e nos afastam dos Teus propósitos e da Tua Palavra. Desperta em nosso coração a disponibilidade de repartir o perdão com quem nós convivemos. Também pedimos que nos habilite, pelo poder do Espírito Santo, a podermos corrigir a nossa vida e fazer da nossa vida uma vida de dedicação e de consagração a Ti. Tudo isso deixamos diante do Teu altar, pedindo humildemente que nos acolha. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amigos e amigas, este é o momento que nós compartilhamos o perdão de Deus. Quando nós chegamos diante de Deus com humildade e pedimos o perdão, Ele amorosamente nos acolhe. Esta é a sua promessa. Então, para você que está arrependido, para você que crê em Jesus Cristo e para você que quer corrigir a vida, eu anuncio o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma vez que nós estamos perdoados, nós estamos prontos para receber a palavra santa e pura de Deus. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia, então, com o primeiro texto desse dia, que é o Salmo 146. Aqui nós temos, então, a palavra que diz o seguinte: Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra e ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos
em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Vamos então ao encontro do profeta Amós, no capítulo 6, versículo 1 a 7 do seu livro, aonde ele nos diz o seguinte: Ai de vocês que têm uma vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda, vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós, ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelha e de bezerros gordos. Vocês fazem música como fez o rei Davi e gostam de cantá-la com acompanhamento de harpas, bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. Esse é o texto de Amós para hoje. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que
que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. 1000 venturas Jesus vai me dar. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Agora nós vamos ao encontro de Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, que diz assim: Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter a capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser aprovados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Assim termina então a epístola de hoje. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados.
desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Seguimos agora com o Evangelho do dia, Lucas capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e do Lázaro. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo cheio de feridos e costumavam largar ele perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que você mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Esse é o texto do Evangelho. Nós seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Eu confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz. Nele eu confiarei, pois a Jesus Ele é meu rei. Se o mal me vier, tanto faz. Nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu rei. Muito bem, amigos e amigas. Vamos então à reflexão sobre riquezas e pobrezas. O que a gente pode aprender com essa história? E esses textos bíblicos todos, né, que fala desde lá do Salmo 146, vem falando sobre escolhas, sobre riqueza, sobre pobreza. Amós ali uma denúncia, né, a respeito das autoridades que estão muito abusivas e os pobres também. E depois lá no texto de Timóteo também falando das autoridades da igreja, das pessoas que estão dentro da igreja também de não serem apegadas, né, demasiadamente à questão financeira. Por aí vai o texto de hoje. Bueno, primeira pergunta que o texto me convida a fazer. Se você se considera rico, e em que você se considera rico? Tem alguma consideração importante a respeito disso? De que você se considera bem, tranquilo e rico em algum ponto, com alguma qualidade, alguma virtude, ou dinheiro, sei lá. A tua riqueza, qual é?
E a outra pergunta é o contrário, né? Em que você se considera pobre? Já pensou sobre as tuas pobrezas, as tuas misérias também? Quais são as coisas que não tem aí na tua vida, que está faltando? E o que te fascina mais? O que te prende mais? São tuas riquezas ou tua pobreza, tuas pobrezas? Porque às vezes as pessoas se tornam escravas, né, das coisas que tem ou que não tem. Tem gente que é escrava da riqueza, como tem gente que é escrava da pobreza. E ainda posso perguntar para ti, a quem você se dedica mais? A quem você serve mais? As tuas riquezas ou as tuas pobrezas? As tuas abundâncias ou as tuas escassez? As tuas farturas ou as tuas misérias? O que te chama mais a atenção? O que ocupa mais o teu tempo? E uma última perguntinha ainda. Pelo que você se dedica mais? Pela tua riqueza ou pela tua pobreza? Tua vida é regida pelo quê? O que te chama mais? O que te convoca mais? O que te envolve mais? E no que tu gasta mais o teu tempo? Como disse para vocês, tem pessoas que são escravas da sua riqueza. Tem riquezas e são dominadas por elas. E tem pessoas que são pobres e também são dominadas pelas suas pobrezas. O rico e o Lázaro, então, é uma parábola. É uma história que Jesus inventa, cria, para trazer ensinamentos importantes a respeito destas realidades. Dessas coisas que transitam entre o aqui, agora, e o depois. Escolhas e decisões de aqui e agora, vida presente, e resultados das escolhas na vida futura. Eles fizeram escolhas. A morte, ela chega para todo mundo, chegou para os dois também. Chegou para o rico, chegou para o Lázaro, vai chegar para mim, vai chegar para você também. E depois da morte, o resultado então da vida, do que foi vivido aqui. Os dois mundos estão praticamente paralelos. E lá do outro lado, na outra vida, também tem dois mundos. Tem o mundo onde estava o Lázaro e o mundo onde estava o rico. Os dois mundos nos aguardam, dois destinos nos aguardam, para uma vida só, que é a nossa vida aqui. E nós, na nossa vida agora aqui, de acordo com o que escolhemos e decidimos, estamos traçando o nosso futuro em relação àquelas duas oportunidades ou possibilidades lá adiante. De céu ou de inferno? Vamos para um ou para outro. Não tem terceiro caminho, não tem volta, não tem estação de espera. Vai direto. É o que diz aqui Jesus no texto. Morreram e foram. Não teve passagem intermediária. Os dois mundos estão aí então. Veja bem. De um mundo se enxerga o outro mundo. O Abraão estava lá no mundo do céu, junto com Lázaro, e o outro rico que estava lá no inferno enxergava o que estava acontecendo lá. Então tem uma visão desses dois mundos. E a resposta de Abraão para o primeiro pedido do rico: não tem comunicação entre nós e vós. Dá até para se ouvir então, dá para se ver, mas não dá para se comunicar, é o que diz o Abraão. O rico pede por ele primeiro: manda Lázaro botar o dedo na água e trazer uma gotinha d'água pelo menos aqui para mim. E a resposta de Abraão: não tem comunicação entre nós e vós. Ninguém de lá vai para cá, nem de cá vai para lá, não tem. Então, as escolhas foram feitas antes. E esse rico que está lá agora com a sua vida, numa outra dimensão, não tinha os banquetes que ele era acostumado, agora eram misérias. A vida se inverteu. Lá no céu diz que o Lázaro foi recebido por Abraão numa festa no céu. Festa era coisa do rico antes. Lá no inferno não tinha festa. E aí, mas não tem como trazer um pedacinho da festa lá do céu lá para o inferno, não tem como fazer. Então o rico agora tem um ataque de consciência e de solidariedade com a sua família e pede para o Abraão: então manda alguém lá avisar minha família, para eles saberem, se alguém for daqui avisar,
eles vão entender, eles vão acreditar, e daí eles não vão vir para esse lugar, quer dizer, eu não quero para os outros o que já está ruim para mim. Legal, despertou a consciência, agora estava sendo solidário. Já não adiantava mais nada essa solidariedade. Ele teve tempo na vida, aqui, nesse primeiro estágio da sua existência, para refletir sobre isso e para atender esse chamado, mas não fez. Agora tentava fazer lá. Pediu para sua família. A resposta de Abraão foi: eles têm a Bíblia. Eles têm a lei, Moisés e os profetas, a Bíblia. Eles olham para a Bíblia e acreditem na Bíblia. Não vai ninguém do céu lá para avisar para eles que é verdade. Quer dizer, aqui, dentro deste mundo, nós não vamos receber nenhuma visita de alguém do outro mundo, do além, para nos avisar que é ruim e o que é bom onde eles estão, para a gente ser convencido. Porque nós temos a palavra, e é na palavra que está, a palavra é suficiente para nos convencer ou não. Se nós não queremos aceitar a palavra agora, tudo bem, não precisa aceitar, joga fora, aposenta o livro, não olha mais, não participa mais, acabou, não tem problema nenhum. Mas não dá para querer que venha alguém depois para remendar. Então nós vamos ver que dentro dessa pequena história que Jesus conta, essa parábola, tem pelo menos 4 coisas que a gente pode aprender. Primeira delas, a importância da solidariedade. Vamos falar sobre isso. Segundo, as consequências das escolhas. Terceiro, a suficiência da palavra de Deus. E quarto, a prioridade do amor ao próximo. Bueno, vamos agora então parte por parte. Primeiro, a importância da solidariedade. Gente, o rico estava focado nas suas festas diárias. Estava curtindo, estava sendo legal, cheio de amigos, enquanto o pobre era vítima de uma doença, que até os cachorros vinham lamber suas feridas. Migalhas da mesa do rico, ele pedia. Ele nem podia ir lá, ele era levado e deixado lá na porta da casa do rico. Então o que caía, de repente a vassoura levava até lá e era disso que ele vivia. Enquanto um vivia de fartura, o outro tinha que ter a miséria. É um contraste violento que Jesus sugere para chamar a atenção, né, das pessoas sobre essa parábola. A nossa existência, ela é marcada por contrastes severos. Ainda dentro deste mundo nós presenciamos esses contrastes. Esses contrastes, eles revelam a nossa natureza. É diante dos contrastes severos que nós manifestamos o que verdadeiramente somos. O que temos de mais nobre ou de mais miserável dentro de nós, aparece dentro desses contrastes. Quando nós percebemos os contrastes e quando nós nos mobilizamos pelos contrastes, nós estamos caminhando o caminho da solidariedade. A indiferença em relação aos contrastes leva ao egoísmo. O orgulho e a vaidade afastam as pessoas do reconhecimento dessas diferenças. E as diferenças estão aí para serem percebidas. E aí vem a pergunta: quando é que nós nos sensibilizamos pelos contrastes existenciais que presenciamos? A tua vida tem contrastes, você deve enxergar eles. O que você faz diante desses contrastes? Essa é a questão. Como você está agindo? Como você está reagindo? Imagine que dependendo da tua reação diante dos contrastes, está desenhando o teu futuro lá adiante. O que talvez hoje pareça banal, ali na frente vai ser fundamental. Poderá destinar a tua chegada num mundo lá diferente. Essa parábola, ela está muito próxima daquela outra parábola que Jesus também criou, que é a parábola do bom samaritano. E lá na parábola do samaritano, a gente vê que as duas dialogam entre si, no sentido de que é preciso parar, olhar, enxergar e agir em relação àqueles que estão desfavorecidos. A solidariedade é a ação que a gente dirige para aqueles que são menos do que nós, que têm menos do que nós. Está lhes faltando alguma coisa e eu paro, olho, enxergo e ajo a favor daqueles que não têm. Não agir em relação a essas situações, se fazer de cego ou passar pelo outro lado do caminho ou virar a cara, pode destinar a nossa vida.
Esse rapaz aqui teve o destino dele traçado pela sua indiferença. Foi para o inferno por falta de solidariedade. Veja que coisa importante para a gente pensar sobre isso no tempo que a gente vive. A gente às vezes se enche de desculpas para não fazer e olha que perigo a gente pode estar correndo. Jesus então ele diz: um novo mandamento vos dou. E qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, solidariedade está no topo dos argumentos de Jesus para a nossa orientação de vida. Duas parábolas importantíssimas, conhecidíssimas, sobre solidariedade e um novo mandamento, fechando a importância disso, que vos ameis. Esta é uma ordenança séria e muito importante, tão importante que pode decidir o futuro da vida da gente. Fechamos e abrimos a segunda parte da parábola. As consequências das escolhas. O rico teve suas escolhas. O Lázaro não teve escolha. Ele ficou vítima de doença, vítima de abandono, vítima de fome, vítima de tudo lá, comendo migalhas. As escolhas, muitas vezes, elas são seguidas por decisões. A gente escolhe um tipo de vida e depois a gente assume isso diante das outras pessoas. Isso é uma decisão. Às vezes a gente escolhe e não assume. Muitas vezes a gente fica no meio termo. Mas normalmente quando a gente escolhe alguma coisa, a gente vai lá e acaba assumindo. O destino do rico e do Lázaro foi marcado, a vida deles foi marcada por escolhas e decisões. O pobre não teve escolha e o rico usou mal as oportunidades de escolha e de decisão. Veja bem, Deus construiu um cenário de vida para o rico e um cenário de vida para o pobre. Diferente o cenário. Ambos eram atores diante desse cenário. Um, na sua miséria e na sua humildade, sem escolha, sem possibilidade de tomar uma decisão, entregou-se aos cuidados de Deus. E Deus, na sua bondade, no seu amor, cuidou daquelas feridas, daquelas chagas, e cuidou daquele homem doente, sofredor, e levou ele para a bem-aventurada vida. E o outro, por suas escolhas equivocadas, não quis saber de ouvir os mandamentos de Deus e a palavra de Deus que tinha ao seu alcance, como Abraão depois falou, escolheu mal, decidiu mal e acabou destinando sua vida ao fracasso espiritual. Preferiu outro cenário, não o cenário de Deus. Quis o cenário das suas festas, das suas celebrações, dos seus encontros, das suas amizades, das suas extravagâncias. Esse era o cenário. No cenário do rico tinha um pobre, mas ele não enxergava o pobre. Ele só enxergava o que ele queria enxergar. Bueno, consequências. A vida marcada, a nossa vida marcada aqui pelo tempo da graça, que é o que nós vivemos agora. É o tempo em que Deus está a favor da gente, está dando a sua graça, está nos assistindo, está nos dando sua palavra, está nos dando oportunidades, está nos dando tempo, está nos dando habilidades para fazermos boas escolhas. Esse é o tempo da graça. E depois vem o tempo da glória, para quem escolheu bem. O nosso destino final está marcado pelas nossas escolhas, por aquilo que decidimos diante de Deus. As oportunidades Deus vai nos dando, e nas oportunidades nós vamos construindo o nosso futuro. Esse é o cenário que nós estamos agora. E Deus habilita cada um de nós a andarmos nos caminhos dele e nos orienta pela sua palavra. E vem a pergunta: por onde temos andado? O que estamos fazendo? Fechamos este capítulo e abrimos o terceiro, que fala sobre a suficiência da palavra de Deus. Olha lá, a resposta de Abraão quando o rico pediu: manda alguém lá para avisar minha família. Não dá para ir também para lá. E nem precisa ir para lá, porque lá eles têm um instrumento poderoso, a palavra de Deus, dos profetas.
E hoje, se fosse hoje, ele diria, e o Evangelho também. O Evangelho naquela época não estava construído ainda, por isso ele se refere apenas aos profetas, ao Antigo Testamento. Mas eles tinham a palavra, e é isso que Abraão aponta, eles têm a Bíblia lá para eles, e é isso. Essa Bíblia é suficiente para convencer alguém da existência de Deus e da existência desse destino. Não haverá sinal mais convincente do que isso para eles. Ou eles ouvem essa palavra e seguem, ou eles vão traçar o seu destino também de uma forma equivocada. Existem muitos movimentos que ensinam de forma diferente. Tem movimentos religiosos que ensinam que antes da gente ir diretamente para o céu ou para o inferno, a gente vai para a estação intermediária. Tem aí um estágio aí entre o céu e a terra, entre o céu e o inferno, que a gente vai ficar ali de molho um tempo, enquanto as pessoas ficarem daqui orando por nós, daqui a pouco a gente consegue sair de lá. Criaram alguma coisa assim que na Bíblia não existe. Existem outros que dizem que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem uma novela que está agora sendo reprisada da Globo aí que está falando muito. Gerou muita polêmica e agora está de novo. A viagem, né? Do cara que vai e volta e fica atormentando todo mundo e fica visitando um mundo e outro. Inventaram alguma coisa assim, porque a Bíblia não conhece. O Abraão está dizendo, não tem essa comunicação entre nós e vós. Não tem quem possa voltar daqui para falar ou para atormentar ou para amedrontar ou para aconselhar, porque não existe isso. A Bíblia condena esse tipo de pensamento. Então, isso é uma invenção humana de uma religião que não é verdadeira biblicamente. Tá? Então, o ensinamento de Jesus é claro, não haverá outra oportunidade. As oportunidades de você são aquelas que a Bíblia revela. A palavra de Deus é suficiente para isso. Não vai voltar ninguém para avisar lá. A nossa vida é única, as nossas oportunidades estão aqui. E Deus está dando para nós todas as oportunidades de revisão, de perdão, de arrependimento de todos os nossos pecados. E Deus está dando todas as forças. E Deus está dando o Evangelho para nós hoje também. E o Evangelho, por definição bíblica, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos tudo, faca e queijo na mão. Não temos desculpa para errar o caminho. Está tudo aí, né? Não temos outros sinais. A lei de Deus, ela também é forte, ela atua na nossa vida como freio, espelho e norma para que a gente saiba para onde está indo, quando que tem que parar e do jeito que a gente está. Deus nos oferece isso. Muito bem. Então, isso é tudo que temos. Uma palavra eficiente. Fechamos esse capítulo e abrimos o último. A prioridade do amor ao próximo. Podemos viver nossas alegrias e celebrações, não tem problema nenhum. Não tem problema ser rico. Não tem problema fazer festa, ter amigos, passar bem, viver bem, ter coisa boa, ter coisa bonita, ter casa grande, ter bastante dinheiro, ter carro legal, não tem problema nenhum. Isso não atrapalha a fé quando a pessoa está centrada em Deus. Às vezes, quando a pessoa tem tudo isso, ela perde Deus de vista e sai do foco de Deus, aí começam esses problemas. A indiferença com o próximo, às vezes, é uma primeira consequência de não querer se misturar, porque agora eu sou ricão, sou grandão, sou poderoso, não posso andar com essa gente pobre por aí, me misturando com essa gente aí, ou repartindo com essa gente que não quer trabalhar, porque eu tenho porque trabalho. Aí a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Essa fé que você diz que tem, mas você não se mobiliza pelas outras pessoas, não tem amor ao próximo, não tem consideração para com as outras pessoas, só porque você é rico, aí você está equivocado. Aí você pode estar desenhando um caminho ruim para você. Amós denuncia isso no texto do Antigo Testamento, das extravagâncias das pessoas que estavam expostas às suas riquezas, quanta extravagância faziam, e omitiam e colocavam para trás do pano, para trás das casas, para esconder os pobres, porque não queriam se misturar assim. Então, não há problema em ser rico. O problema é em esquecer as pessoas, quando você fica rico. Todos passamos por esse crivo. As autoridades, os poderes instituídos. Aqui o texto de Efésios coloca os pastores, os bispos, os diáconos. Todo mundo passa pela necessidade da revisão da sua vida para saber até que ponto que o próximo está em primeiro lugar. Porque amar o próximo é fundamental na vida de um cristão. E isso pode ser também determinante quanto ao destino final da nossa existência. Bueno, tudo isso está dentro desse texto da história do rico e do Lázaro. Conteúdo bacana para a gente refletir.
Deus abençoe a tua reflexão e possa continuar pensando sobre o que você está fazendo no seu tempo. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos, vamos lembrar agora os aniversariantes, então, que nós temos aqui no nosso aplicativo. Vamos lembrar o aniversário do Rodrigo Machado, dia 23, da Loiva Borges da Silva, dia 24, e dia 24 também da Eunice Silva. Lembramos dia 25 o aniversário do Joel Weber e dia 25 também o aniversário da Lisiane Araújo. Então, por essas pessoas, nós queremos trazer a Deus o nosso pedido de paz, proteção, amor e bondade, que possam seguir confiantes na certeza de estarem sempre protegidos por Deus. Falando sobre enfermos, graças a Deus, nós estamos num tempo agora de calmaria, estamos todos com saúde, graças a Deus. Queremos agradecer a Deus por ter ouvido nossas orações e ter permitido experimentarmos um tempo de mais tranquilidade e serenidade com a saúde das pessoas da comunidade. Então, queremos trazer a nossa gratidão a Deus por tantas bênçãos até aqui recebidas. Vamos então ao momento da oração. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por seres o nosso Deus presente, forte, protetor em todos os momentos. Obrigado por seres o Deus que deixou a palavra para nós como instrumento de aproximação a Ti. Pedimos a Deus que Tu mantenhas a Tua palavra em nosso meio e a nossa atenção voltada para essa palavra, a fim de podermos, com a Tua graça, permanecermos no caminho que Tu nos colocaste, que possamos tomar boas decisões e fazer boas escolhas, permanecendo fiéis ao chamado que temos da Tua palavra, para que o nosso destino seja seguro, para que possamos estar com Abraão e com Lázaro na bem-aventurada vida eterna, desfrutando do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. Pedimos também o Teu olhar especial para os aniversariantes que mencionamos há pouco. Pedimos que amorosamente Tu recebas e acolhas a cada um, permitindo a eles experimentarem Teu cuidado, Tua proteção, terem saúde, alegria, paz e muito amor. Te agradecemos, a Deus, por esse tempo de tranquilidade no que diz respeito à saúde das pessoas da nossa comunidade. Estamos festejando com alegria tempos de saúde, de serenidade, de tranquilidade e de paz. Obrigado por seres o Deus que recuperas a saúde de todos e permite que possamos experimentar tempos melhores, que possamos permanecer nesta boa condição de pessoas saudáveis, que os Teus anjos estejam cuidando de cada um de nós e protegendo-nos para que possamos permanecer assim. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.